Eu sou Alda Andréia e estou aqui na TV4 para falar de cultura e todos os aspectos que o tema abrange. E o nosso bate-papo de hoje é sobre um tema bastante polêmico e que é motivo de discórdia entre as cidades de Porto Seguro e Santa Cruz Cabrália, quanto ao local exato da chegada dos portugueses. E para conversar conosco sobre o tema, nós temos aqui a presença de uma das pessoas mais importantes dessa cidade e que mais entende do assunto. Eu diria que ele é o guardião das nossas memórias, um protetor apaixonado da nossa história. Ele é romancista, historiador, polêmico, por ser autêntico e defensor da verdade. Ele possui um acervo documental e fotográfico de dar inveja a qualquer colecionador, pesquisador e historiador. Ele é o homem das histórias, dos causos e dos saberes dessa terra. Por isso ele é admirado por muitos e temido por outros. E eu estou falando de Romeu Fontana. Romeu, querido, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceito o meu convite. É legal estar aqui com uma beleza dessa. Como é que o cara fica? Fica deslumbrado. Mas, Alda, tudo isso que você disse é verdade. Mas você esqueceu de dizer uma coisa. Diga, amigo. Eu sou o homem mais traído da história de Porto Seguro. Mas eu só fui traído porque fui distraído. Ah, tá. Para uns, Alda, eu não sou nada. Para outros, eu sou menos ainda. Mas eu sou Porto Seguro. O resto é xerox. É figuração. É extra. Eu sou Porto Seguro. Amém, amém, amém. Amigo, Romeu, conta pra gente um pouquinho da sua trajetória para o telespectador te conhecer mais. Eu sei que muita gente te conhece, mas fala um pouquinho de você aí, como é que você chegou aqui, você nasceu na cidade, nasceu nessa terra, ou você nasceu em outro lugar, como acontece com muitos, né, e depois é trago para cá? Não, eu nasci em Porto Seguro. Hoje eu vivo em Picaretópolis. Que era o antigo Porto Seguro. Ai, Jesus. Picaretópolis, Picaretópolis, por quê? A cidade de Porto Seguro, até a década de 1980, desde 1500 até 1980, é uma cidade pacata, tranquila. Sim. Daí para cá, eu já escrevi, publicado 13 livros. 13 livros? Mas tem mais 20 que ainda não foram publicados. Mas tem 2, Alda, que eu não posso de maneira nenhuma publicá-los. Nem tentar sentar para escrevê-los, que é Quem é Quem em Porto Seguro. Nossa. E o outro é Eu Sei o que Você Fez no Verão Passado. Eu não passaria da primeira esquina, Alda. Eu li um que você não publicou, eu li metade, né? 500 e tantas páginas, gente. Título do livro: A outra Banda da Bunda. Esse outro Banda da Bunda? 500, e eu li quando tinha 500 e tantas páginas. Você falou que já está com 800? Não, tem mil e alguma coisa. Porque foi você que disse. Esse livro eu comecei a escrever, eu escrevi em 2 anos, de 2010 a 2012. Não publiquei, mas é um livro com documentos. É um livro que eu começo em 1889. Porto Seguro passou a ser cidade em 1891. Então, são 2 anos antes. O primeiro livro, por causa de Alda, eu dividi em 2. Né? É de 1889 ao dia 1º de fevereiro de 1983. Até aí, Porto Seguro. Até aí você pode ler. Eu conto a história de todos os prefeitos, todos os intendentes que começaram em Porto Seguro, até
Carlos Alberto Parracho, que entregou no dia 1º de fevereiro de 1983 a prefeitura para Valdívio Costa. Daí para cá, eu passo para outro livro, A Banda da Bunda 1 e A Volta da Banda da Bunda 1. Eu falo tudo que eu sei, que eu posso dizer com documento. Eu não vou dizer que ninguém é ladrão, isso é problema de polícia. É um registro documental, praticamente. Não tem fundamento, é um registro documental. Quando você fala da parte antiga, tudo bem, tranquilo, porque muitos já estão também, já morreram, então não tem problema. Agora, quando toca no período atual, aí a coisa fica complicada. Mas olha bem, eu tenho um mote comigo. Se você que está me ouvindo e vendo não teve vergonha de fazer o que você fez, por que eu terei vergonha de contar aquilo que você fez? O problema é seu. Tá, Romeu. Ok. Você nasceu em Porto Seguro. Nasceu aqui, é da terra, é nativo. Mas você tem umas andanças aí, foi para o Rio, Rio, São Paulo. Rio, São Paulo. Andei por aí, mas não saio daqui. É verdade. Mas não saio daqui, porque eu, estou incluso dentro daquela maldição de Porto Seguro, que é um outro livro que eu estou escrevendo. É um outro tema, tem vários temas esse vem de Cabral. Você vai prometer que você virá aqui de novo para a gente falar sobre vários temas. Você deve para a gente, mas tudo bem. Menos aquele. Eu sei que você fez, não passa. Esse não me convida, não. Não. Tá. Romeu, agora me fala uma coisa. Como é que começou essa história? Porque a gente... De registrar esse amor, de começar a registrar e essa proteção, porque quando a gente vê a sua trajetória de vida, a sua história sempre foi essa paixão por Porto Seguro, proteger a cidade, né? Os prédios, a história, sempre influenciando a cidade. Você foi secretário. Eu fundei a Secretaria de Turismo de Porto Seguro. Fui eu que fundei. Quando não tinha turista, quando não tinha restaurante, quando não tinha hotéis, sabe? Quando não tinha nada. Então nós estávamos 50 anos na frente. Parracho entrou na prefeitura por uma contingência. A gente tirou um prefeito, eu e Tonhaca, não teve terceira pessoa nisso não, tá? Não tem negócio de pagar. Eu e Tonhaca, Antônio Rodrigues de Souza Filho, que hoje não se dá comigo porque ele escreveu comigo. E os amigos de Parracho disseram que eu não ia deixar ele publicar. Ele é mais velho do que eu, mas é meu amigo de infância, de juventude. Então, política em Salvador, correndo do exército, correndo de política, na época da ditadura, né? Tirando o prefeito em Porto Seguro, tentando botar prefeito, roubando galinha, sabe? Tudo que... fumando maconha. Ui, meu Deus. Tudo que a gente podia fazer na década de 60, a gente fez. Maconha é diferente naquela época, era 6% de canabinol. Hoje tem 30%, hoje é complicado. Hoje eu não embarco nessa mais. Mas a história da minha relação com Porto Seguro, primeiro que, veja, eu não sofri nenhum bullying. Mas eu, naquela época, eu era menino endiabrado, menino encapetado, o pior menino de Porto Seguro, essas histórias todas, né? Eu tô safo. Nunca roubei, nunca matei, nunca fiz sacanagem nenhuma com ninguém, nunca traí ninguém. Fui o cara mais traído de Porto Seguro, tá? E fui me envolvendo nisso até que em Salvador, em 1968, depois eu vou voltar ao histórico todo. Em 1968, eu tinha acabado de derrubar um prefeito, estava estudando em Salvador e depois eu fui ser promotor de junta, isso é outra história que não é. Como é que você conseguiu essa façanha de derrubar um prefeito? Pois é, rapaz. Em 1967, um menino de menos de 20 anos, o cara estava roubando a prefeitura de Porto Seguro e ninguém de Porto Seguro, ninguém, sabe, fazia nada. E eu e Tonhaca, começamos a pichar a cidade. Sabe? Todo mundo, quem é que não era, a gente não dizia que era. Todo mundo dizia que era, que tinha um dedo que matar, que eu não tinha muito não, mas eu já tinha, né? Eles já sabiam, mas ninguém podia... Ninguém provava nada, né? Então, a gente começa a pichar a cidade. Seu prefeito, cadê os 8 milhões e 500 mil do fundo rodoviário? Cadê os 700 do fundo de participação do município?
E você sentiu pressionado e ele... Não, aí foi assim, nós começamos depois de pichar a igreja, pichar o coreto, pichar a praça, aquilo estava até complicando a cidade, era uma outra época, né? Aí nós começamos a fazer desenhos em folha de papel, tipo essa daqui. A minha irmã desenhava e a gente pregava nas portas. Os caras iam lá de madrugada e tiravam. Aí nós compramos uma cartolina e foi Tonhaca, sabe, era o mais impetuoso. Ele era o mais impetuoso. Na hora de roubar a galinha, era ele que pulava a cerca, sabe? E eu ficava em cima para ele põe as galinhas e me dar. Então, nessa hora, ele disse, vamos botar meio-dia em ponto, que é hoje onde é o Central Park, que era o local mais badalado da cidade. Só tinha um bar, que era o bar, logo em frente ali, realmente, o casarão, o restaurante casarão. Né? Aí nós botamos uma folha de cartolina escrito prefeito corrupto. Começou assim, dali nós começamos, e eu tenho essas folhas de cartolina. Jura? Tenho. Algumas. Dali nós começamos a contar o que a gente sabia, porque a comunicação de Porto Seguro era por rádio, sabe? E sabe todos os homens do presidente, do Bob Woodward e o Carl Bernstein, do Washington Post, quando derrubaram o Nixon. Eles derrubaram o Nixon em 74. Em 74, nós derrubamos o prefeito em 67. Nós estávamos 7 anos adiantados deles. E nós fazíamos aquilo ali igual ao Pasquim. O Pasquim só foi existir em 1969. Nós fazíamos charge, tudo chargeado. Tudo charge, escrito. Senhor prefeito, cadê o gerador da prefeitura? Que a minha irmã Janete desenhava. Sim, mamãe e papai saberem. Cadê o gerador da prefeitura? E tinha um velhinho com o gerador da prefeitura, luz apagada, tudo igual o Pasquim, que depois, em 69, é claro que o Pasquim não nos imitou. Nós fazíamos uma coisa anterior, tá? E o Pasquim, nós não estamos comparando nem aqui a qualidade. Sim, mas enfim, foi um caminho usado. O tempo nosso foi anterior. E anterior à Primavera de Paris, que o Daniel Cohn-Bendit, que era um alemão que estudava em Paris, sabe, que fez aquela grande revolução de 1968, sabe, que estourou a revolução no mundo inteiro, a revolução cultural, a revolução dos feministas, sabe, da juventude tomar conta daquilo. Daniel Cohn-Bendit, o vermelho, o alemão, ele fez em 68, nós fizemos em 67. Quer dizer, nós sempre estávamos adiantado dos caras, não querendo comparar, sabe, a importância mas a importância para a França, para o mundo, mas o nosso mundo era Porto Seguro, era todo o nosso mundo, sabe, a nossa densidade psíquica, sabe? Era movida pela nossa densidade demográfica, a nossa demografia era Porto Seguro, então a gente estava bem adiantado daquilo, e o prefeito não aguentou aquilo. Todo dia a gente botava o roubo dele, todo dia a gente botava. Nós estávamos falando de outra cidade, que não tinha rádio, que não tinha jornal, que não tinha comunicação. E aí ele pediu para ele. Ele decretou estado de sítio. Estupidez, o prefeito não pode decretar estado de sítio. Né? Estado de sítio é uma coisa que a nação que decreta, né? Mas ele decretou estado de sítio e a menina que bateu me falou: mas o cara disse: você está maluco? Ele jogou fora. Mas antes dele sair, no dia 26 de novembro de 1967, ele rodou a cidade inteira para nos prender. O pai do do coronel Cadu, que era o delegado daqui, né? Ele se disfarçou e não achou a gente estava escondido no bar bebendo, a gente sem saber que ele tinha. Então, esse prefeito caiu. Daí, sabe? Manuel Carneiro entrou, que foi o que mudou Porto Seguro. E aí, nesse 68, aí eu fui para Salvador. E na semana de abril, de 20 a 26 de abril, estava sendo comemorado o 5º centenário do nascimento de Pedro Álvares Cabral. Tá, você vai me contar essa história daqui a pouco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.
já viu como ficou a nova Praça da Bandeira? Foi toda revitalizada. Novo piso, nova iluminação, novos bancos, novo projeto paisagístico, tudo seguindo o projeto da Passarela da Cultura. Além disso, a praça ganhou uma linda fonte luminosa, homenageando as cores das bandeiras de Porto Seguro, Bahia e Brasil. E ó, todo mundo quer fazer uma selfie aqui. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. E vem mais coisa boa por aí, viu? Olá, estamos de volta aqui na TV4 nessa conversa com Romeu Fontana, falando sobre o local exato da chegada dos portugueses, essa disputa entre Porto Seguro e Cabralha. Romeu, conta pra gente aí como é que surgiu esse interesse seu por esse mote, por essa briga aí, como é que você se interessou pelo tema, se aprofundou tanto? Olha, Alda, isso começou em 68, eu sem saber nada do descobrimento do Brasil. Mas eu vou voltar atrás, que essa briga, de verdade, ela não começou em 1968, entre Porto Seguro e Santa Cruz. E eu quero deixar uma coisa bem clara. Santa Cruz nada tem a ver com o descobrimento do Brasil, muito menos Coroa Vermelha, que nem coroa é. É um istmo. Mas nós vamos chegar lá atrás. Como começou toda essa patifaria? Olhe bem, Cabral, que morreu em 1532, levou 300 anos para alguém saber quem era Cabral. O túmulo de Cabral, no nome dele, tinha o nome da mulher dele. Da mulher dele. Tá? E depois, quando Dom Pedro II, e alguma coisa, mandou tirar o túmulo dele para trazer para cá, tinha 10 pessoas lá dentro. Aí você disse, mas qual é o documento que você pode provar sobre o descobrimento do Brasil? É a Carta de Caminha. Mas olhe bem, a Carta de Caminha só foi achada em 1773. Então, de 1500 a 1773... Ela estava esquecida. Ela estava esquecida. Na Torre do Tombo, o padre Juan Batista de Munhoz foi quem a achou em 1773, tá? Mas somente. Mas ela ficou lá, em 1773, quer dizer, 273 anos, sem ninguém discutir nem Santa Cruz, nem Porto Seguro, nem lugar nenhum. Essa discussão não existia. Mas de 1773, só em 1817, quando o padre Aires de Casal, presbítero secular do Grão-Priorado de Crato, não é o Crato daqui do Brasil, é o Crato lá de Portugal, sabe? Achou essa carta e publicou no livro dele, Corografia Basílica, Relação Histórica e Geográfica do Reino do Brasil. Aí o que ele achou ali? Todas as terras descobertas, tanto pelos portugueses na época, no século XVI, eram da Santa Madre Igreja Católica Romana. Era tudo do catolicismo. E Portugal não foi assim. Então, todas as expedições que eram expedições religiosas. A de Pedro Álvares Cabral também. Sabe? Aí o que ele achou? E todas as terras descobertas eram terra da Santa Cruz. Sim, entendo. Depois ele de Vera Cruz, depois Brasil. As terras da Santa Cruz. Mas o que o padre Aires de Casal fez? Foi ele que fez essa bosta toda que está aí até hoje. Quer dizer, para quem não conhece, que só existe uma maneira de você discutir o descobrimento do Brasil, que é você conhecer a região, a geografia, a topografia, a hidrografia, a cartografia da região, fazer um estudo geomorfológico em cima da Carta de Caminha, que é o único documento que comprova, e a gente vai chegar lá na frente, sabe? E o local de descobrimento, em 500 anos,
minha turismóloga, em 500 anos, a crosta terrestre não muda. E caminha como era um cidadão que tinha uma visão, além de ter uma visão futurista, ele era um pintor, um desenhista, um fotógrafo, sabe? Tudo que Cabral descreveu... São detalhes, até hoje. Aonde foi o erro? Veja quanto tempo depois, 1817, 317 depois, 317 anos depois do descobrimento do Brasil. O padre, não é o nome desse padre aí, mas que é Aires de Casal. O padre Aires de Casal, padre Aires de Casal, né, disse assim, não, a terra de Santa Cruz. Mas aí já existia a Santa Cruz de hoje, que não era a Santa Cruz logo do descobrimento, que era uma aldeia, ficava na praia de Tassimirim, nas imediações do Porto Seguro Praia Hotel, ali era Santa Cruz. E os índios Tapuia a destruíram. E então o Duque de Aveiro comprou da filha de Pérola de Campitorino, que é a donatária da capitania de Porto Seguro. A primeira governadora, né? Primeira governadora, primeira governadora. É outra história. Era casada em Maravilha, viu? Isso, é outra história. É outra história. Mas o que sabe? O casal simplesmente tocou. Porque o Duque de Aveiro fez essa Santa Cruz atual lá no Rio João de Tiro. Então ele trocou as coisas. Ele trocou. Mas isso não teve importância. É interpretação de informação errada. De informação errada. Informação errada. Por causa disso... Mas quem começou essa briga aí? Quem foi que voltou e criou a ideia de... Eu chego lá. Em 1889, 1893 e 1895, o Visconde de Porto Seguro e João Batista Borré-Perruan, que eram dois escritores brasileiros carioca, começaram com essa briga, por causa desse negócio, depois Santa Cruz, começaram com essa briga. Só que o Borré-Perruan nunca veio em Porto Seguro, mas o Francisco Adolfo de Varnhagen, que era o Visconde de Porto Seguro, e do alemão antigo, Varnhagen quer dizer Porto Seguro, daí ele ganhou o título de Visconde de Porto Seguro, sabe? Mas ele esteve em Porto Seguro 2 anos antes dele morrer. Mas ele disse, não é Porto Seguro, mas eu não acredito, porque ele não tinha a competência necessária para dizer, porque ele passou um dia só em Porto Seguro. Quando, Romeu? 1890 e alguma coisa. 2 anos antes de morrer em 1897, por aí ele esteve aqui em fevereiro de 1897. Aí, ele disse, é Porto Seguro, e ele esteve aqui, mas ele esteve na Barra, e não entrou, não fez um estudo. Porque em 1889, o governador da Bahia, que era deixa eu pegar o conselheiro Luiziano, pegou o major Salvador Pires e mandou que Salvador Pires viesse estudar essa região. O Salvador Pires veio aqui e depois ele escreveu um livro. O livro tem, isso em 1889, hein? 1889. Aí o Major Pires disse assim, não, foi em Porto Seguro, foi em Santa Cruz. Mas o Major Pires, ele veio estudar, mas ele não veio estudar, ele chegou lá em Coroa Vermelha. Coroa Vermelha é um nome que não existe na carta de caminho, não existe em lugar nenhum. Nenhum. Até porque Coroa Vermelha não é uma coroa. Não é uma coroa. Aí o que o Major Pires fez? Então, eu comprovo que foi aqui, sabe, no município de Santa Cruz, na época pertencia a Porto Seguro, que era a capitania de Porto Seguro. Mas foi aqui em Santa Cruz, na Coroa Vermelha, que ele achou que era. E para comprovar,
Eu digo que do Rio Santo Antônio, o Rio Santo Antônio é depois de Santo André. Do Rio, olhe bem o que ele está dizendo, hein? Em 1889. Do Rio Santo Antônio até o Rio Buraé, até aqui Porto Seguro, só existe um rio, que é o Rio Mutari, que foi onde Cabral, o Rio Mutari, que foi onde Cabral abasteceu. Ora, meu nobre general, ou o senhor passou ali vendado, ou vendido. Porque de Santo Antônio para Porto Seguro, você tem 14 rios e riachos. 14 rios. É engraçado, né? Incrível como... Distorcido. É distorcido. Distorcido, sabe? E tendencioso. Está no livro dele, sabe? Estudo sobre a Bahia Cabral. Eu não sei se está vendo, mas você encontra nos museus e no centro, você encontra. Veja, e você não vai me dizer que os rios vieram a aflorar depois de 1889, quando ele fez essa pesquisa. Só que ele não fez pesquisa nenhuma. Não fez pesquisa nenhuma. Baseado nisso, um cidadão chamado Sidraque Carvalho, que tinha sido político, prefeito interino de Cabral, eu estou falando pela ordem da história. Em 1939, 1938, quando Porto Seguro, Santa Cruz se desmembrou realmente de Porto Seguro pela última vez, aí escreveu para Getúlio Vargas, que era o presidente ditador do Brasil, dizendo que, baseado no livro do general Salvador Pires, que é em Santa Cruz, o que é que o Getúlio Vargas fez? Pegou o navio Rio Branco, navio geográfico Rio Branco, pegou o Almirante Alves Câmara e disse: vai lá estudar. Veja bem, vai estudar. Não é vai dizer, vai estudar. Esse cidadão, Almirante Câmara, aportou lá em Coroa Vermelha, e eu vou repetir aqui as palavras textuais do senhor Moisés Zambrano, coletor de Cabralha e coletor, depois de Porto Seguro, chegou aqui em 1948, foi lá com o prefeito, que era nomeado por Porto Seguro, Aventino Dutra, pegaram a canoa do São Manuel, e essas palavras que me contou foi o senhor Moisés Zambrano. Pegaram a canoa, entraram no navio Rio Branco, navio geográfico Rio Branco, que estava lá para fazer estudo. Quando eles botaram o pé no navio, o almirante Câmara virou para ele e disse: senhor prefeito, falando com o doutor Aventino, que era morador de Porto Seguro, mas foi prefeito lá também, interino. Senhor prefeito, o senhor pode escrever ao senhor presidente da República e dizer que eu cheguei aqui na hora e no local quando Cabral aqui chegou para descobrir o Brasil. Mas como, almirante? O senhor que veio fazer o estudo não fez estudo nenhum, já estava definido antes de estudar. E, de verdade, eles nunca estiveram aqui. O senhor Moisés me disse: meu, ele só veio ao Porto Seguro para pegar água. Porque a água do Rio não era uma água boa. E eles foram para Salvador para pegar mais água ainda. Eles só vieram a Porto Seguro para tomar, para namorar, para as festas. Então, não foi feito nenhum estudo. Então, e ele chegou em Salvador, chegou lá. Ele já estava convicto de que era lá, estava bom, estava satisfeito. Exatamente. Achou que ninguém fosse ficar exatamente. Que não existia exatamente. Meu, e você, teve um episódio que você, acho que foi em Salvador, que você participou de um evento e você discutiu, levantou e falou... Que é essa sequência. Eu estou falando aqui a sequência, você sabe que essa sequência, em 68, eu estava em Salvador estudei no Carinho. Senão eu não estaria aqui falando bobagem, né? Então, eu estava em Salvador e tinha uns 6, 7 pessoas que estudavam em Salvador. Sabe? E um dia eu leio, em abril de 1968, estava o Almirante lá, uma palestra dele. Estava no Instituto Feminino, estava o governador da Bahia, Luiz Viana Filho, professor Cid Teixeira, que era a maior autoridade, morreu ano passado, a maior autoridade da Bahia em Salvador e do Recôncavo, e Pedro Colombo, que era a maior autoridade de história do Brasil. Mas na entrada do Instituto Feminino, fui eu, Fernando Parracho, irmão do ex-prefeito aqui Parracho, todos os dois mortos,
Edilson Ramos de Almeida do Gago, que está vivo, o Dagoberto, que já morreu, todos já morreram, só eu e Edilson estamos vivos. E quando nós olhamos, entramos assim na parede, estava um quadro de Porto Seguro feito por José da Silva Dória, que foi prefeito interino lá em 1947. E colocando. O quadro estava lá na parede. Só que o Recife, todo mundo conhece o Recife daqui de Porto Seguro, Sim. que é paralelo à cidade. Mas no quadro dele, alto relevo, ele estava em direção oeste-leste. Você não passava por ali. Aí eu virei assim para o Gago, eu digo, rapaz, se a gente fica aqui de cabeça para baixo, a gente não vai. Sabe? Aí virou brincadeira. Aí como é que o cara faz Foi aí você... Aí eu entrei, mas eu não sabia nada de Porto Seguro. Senão, não, aquele foi do Cabral, nada. E quando eles começaram a falar, eu pedi a palavra. Cabeludo, barbudo, hippie, sem maconha, viu? Era só a figura estética. Aí eu pedi a palavra, quem é o senhor? Eu digo, não, eu sou de Porto Seguro. Ah, eu sou de Porto Seguro? Eu digo, é. Mas eu não sabia quem tinha feito aquele quadro, que era o José da Silva Dória, era dono da fábrica de vassoura fiel. Sim. Aí eu disse assim, olha, o quadro que eu vi ali, aquilo não é Porto Seguro. E nenhum deles conhecia Porto Seguro, nenhum. Aí como não? Eu digo, não, porque eu conheço Porto Seguro e tá aqui, todos os meus amigos aqui também conhecem Porto Seguro, mas eu nervoso. Sabe? Eu estou falando alto, mas para mim não era nada ninguém. Então foi ali que começou, você percebeu a necessidade de que a história precisava ser preservada e que a verdade precisava vir à tona. Aí eu disse assim, olha, os senhores todos são historiadores, mas são historiadores de gabinete. Quando eu disse isso, o nariz do governador, que era um sujeito, eu fui muito mal educado, mas eu fui mal educado porque eu fui instigado a ser mal educado. O nariz do governador, que era um cidadão branco, vermelho, sabe, ficou da cor da camisa do Flamengo, sabe, ou do Internacional. Eu digo, matei o homem. Estava sendo o programa de televisão que estava era TV Tupi, sabe? Aí eu digo, minha Nossa Senhora, matei o homem. Aí parou a filmagem. E daí eu fui alçado a ser historiador, fazer palestras em Salvador, no CEA, isso também. Agora, gente, olha, o papo está muito bom, mas a gente vai ter que dar uma paradinha. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente já volta. Você já viu que está quente. Nossa cidade está mudando com a prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura trabalhando, é obra em todo lugar. Tá tudo prontinho. A nova creche escola, Lucia Andrade Borges, no bairro de Sapoti, já está recebendo 90 crianças de 2 anos em período integral. Salas arejadas, mobiliário novo, parque infantil, brinquedos, refeitório completo e uma equipe preparada para que os seus filhos fiquem bem cuidados enquanto você trabalha. Nossa cidade está mudando como? A prefeitura trabalhando. É obra aqui, é obra ali. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tudo isso é para você.
Olá, estamos de volta aqui na TV4 com esse bate-papo sobre a chegada dos portugueses em Porto Seguro ou Cabralha? Nós estamos aqui, a gente tem a carta de caminho. Só a carta de caminho vai dizer. Eu vou pegar aqui texto da carta de caminho. Quem conhece Porto Seguro, me siga pela carta de caminho. Eu vou ler os textos aqui. É um documento oficial. É o único documento. É a nossa certidão de nascimento. Exatamente, professor. É a certidão de nascimento. Não tem outro documento. Sabe? Foram 3 cartas. O mestre João, que não escreveu nada sobre isso. O piloto anônimo também, que não escreveu nada sobre isso. Só Caminha escreveu. E olhe bem, a carta dele só foi achada em 1773. Gente, sabe? ó. Tá aqui, ó. Tá nesse livro. Destrinchado detalhe por detalhe, comparando o DNA, ou seja, você dá os trechos, aqui você tem os trechos da carta de caminho e a descrição com a comparação com a geografia atual. Que é a mesma. 500 anos muda muito pouco. Não muda nada, a não ser que o homem derrube daquilo ali de machado, de faca. Ou um terremoto, que nós não temos na região. Exatamente. Então, a carta de caminho tem que ser levada. É o único documento. Então, e se você analisar a carta de caminho e fizer a geomorfologia, quer dizer, o estudo da geografia, da topografia, geografia da carta atual, com os 500 anos, nós vamos provar ainda. Eu vou ler o trecho da carta e nós vamos comentar isso, da carta. Vamos ver. Bora. Aonde Cabral chegou? Cabral chegou ao sul do Monte Pascoal. Como é que ele fez? Eu vou dizer onde é que é. Ele viajando do lugar onde ele chegou, possivelmente Jucaí, 10 léguas. E uma das pessoas que constatou isso aí chama-se Américo Vespúcio, aquele que dá o nome América. E que dá o nome, sabe, de Rio de Janeiro, São Sebastião, Rio São Francisco, um monte de coisas no Brasil. O Américo Vespúcio foi quem nominou. Então, 10 léguas dão 32 milhas e meia. Se você ver dos fugindo, eles chegaram lá, não encostaram na terra. Não encostaram. Do bote onde eles estavam, sabe, viram os índios. Ninguém falava a língua de nenhum, melhor a gente não ir lá, viu? Vamos ficar por aqui. Eles não sabem falar lá, nós não sabemos falar cá, então nós ficamos aqui. Voltado de noite, deu um temporal. Chuva, muito chuva. Eles que eles fizeram? Viaram em direção norte, por 32 milhas. Essas 32 milhas elas vão dar exatamente em Porto Seguro, ali perto do Porto Seguro para o hotel, por ali. Aí os navios pequenos vêm encostados à praia. Sim. E os grandes ficaram 3 não, só mais fora. Evidentemente, que quando você está correndo de um temporal, de uma chuva, o primeiro abrigo que você encontra, você entra para não se encharcar, para não se molhar. Você não conhece o lugar. Você não conhece. Você vai, a não ser que você tenha uma visão de modo. E olhe bem, que os 12 capitães, Cabral inclusive, Cabral não era muito técnico, não, mas os outros eram navegadores de alto quilate, sabe? Adepto da escola de Sagres, que é uma escola de 1300 e alguma coisa. Você vê a capacidade que esses homens tinham. Então, os navios pequenos vêm encostados à praia. Como esses navios pequenos não veriam um Recife como esse de Porto Seguro? Teriam que ver, obrigatoriamente, não sei o que estou dizendo, vendados. Então, e como eles viram esse Recife, sabe? Aí o Caminha diz, velejando nós 10 léguas, de onde nos levantamos, 10 léguas, 32 milhas. Acharam os ditos navios pequenos, um Recife com porto interno, muito bom e muito seguro. É Caminha que está dizendo, com uma entrada bem larga, e entraram e amainaram. Aí você diz, lá em Coroa Vermelha, primeiro que aquilo lá não tem um Recife. Você não entra, você fica ao largo. Lá não cabe 200 navios, lá cabe 200 mil navios. Mas ao largo. Não é dentro, como o Caminha diz aqui.
Aí você diz assim, pá, mas se eles passassem por fora, por dentro do Recife de fora para estar no mapa. Tem como a gente mostrar o mapa? O mapa, eu trouxe o mapa aqui para vocês. Como a gente mostrar o mapa? Tem, o mapa está ali, só... Olha, veja, Cabral está vindo aqui do sul, onde não aparece no mapa. 10 léguas, ele vai dar exatamente aqui. Aqui está o Recife de Porto Seguro. Eles vindo por aqui, como eles não viriam esse Recife aqui, com esse porto aqui, no largo, aqui, toda essa baía aqui, foi aqui onde eles ficaram. Aí você pode dizer assim, não, mas eles passaram para Coroa Vermelha, que está aqui, ó. Aí eu digo, hoje, poucos comandantes de escuna conseguem passar. Aqui por dentro, aqui está o Recife de fora, são 5 milhas, dá mais ou menos 10 quilômetros. Aqui por dentro, aqui está a Ponta Grande e aqui o Recife de fora. Com 12 navios, presta atenção, 12 navios. Passar aqui por dentro com todas essas pedras aqui, são mais de 50 pedras. Como o navio não se perdeu nenhum. Não existe nenhum registro na carta. No mínimo metade teria perdido por aqui, por desconhecimento. Primeiro que ele não ia deixar um porto que já tinha encontrado abrigo. Aí, por aqui, não passa. Ô, Romeu, outra coisa. E quanto à quantidade, as barreiras brancas e vermelhas? Não, isso, depois eu vou chegar aí. Eu ainda não cheguei lá. Aí isso assim, tá bom. Aí eles passaram por fora do Recife de fora. Ora, 5 milhas mais uma são 6. São quase 2. Aí ele aqui por dentro. Aqui, ele vem por fora, a direção nordeste, que aqui está o Recife de fora. Então ele vem por aqui. Ele não passou encostado no Recife, no meio de uma milha de pedras, que esse Recife quando está debaixo de temporal, então era um risco muito grande. E aí eles passaram por fora, tá bom, eles passaram por fora. Mas eles passaram por fora, como daqui eles vão avistar o porto de Coroa Vermelha, suposto porto, é só suposto, porque de verdade não tem nada. A Coroa Vermelha, como eles avistariam isso aqui? Suponhamos que ele tivesse avistado. Então eles estariam sendo tangidos pelo vento sul. Então eles pariam aqui, aí eles teriam que voltar, fazer isso aqui, trocar toda aquela emplanação daqueles barcos para virar contra o vento sul. Sem conhecer. Sem conhecer, tudo aquilo é impossível. Tudo aquilo é impossível. Aí ele chega aqui. Isso aqui não é um Recife dentro, com uma muito larga entrada. Não. Isso aqui é um aberto. Cabe 200, não, cabe 200 vivos. Essa aqui é a Coroa Vermelha. Primeiro que não há nenhum registro, nenhum nome de Coroa Vermelha em nenhum documento, antes dessa esculhambação, sabe, que começou no século XIX. Sabe? E depois, Coroa Vermelha não é uma coroa. Não é uma coroa. No meu texto, veja bem o que ele diz aqui no meu texto. Aí eles encostaram no lugar, você não sabe aonde. À tarde, aí passaram o rio por onde corre água doce. Sabe? De muita água que ele dava pela Braga. Braga é uma vestimenta de braguilha, sabe? Braguilha, que a gente chama de barguilha. Braga era, sabe, da Idade Média, era um vestimento que até aqui a Caná. E muitos outros rios. Se você for ver lá em Coroa Vermelha, lá tem o Rio Mutaí e o Jardim, e muitos outros rios não tem. Tá? E foram correndo assim para lá do rio, rio adentro. Agora, olha bem, à tarde saiu o Capitão Mó, isso é caminho que está dizendo, hein? Ele, seu batel, que ele sua canoa, com todos eles, todos os outros capitães das naves, em 5 batéis, foi andar pela baía em frente à praia, mas ninguém saiu na terra porque o capitão não queria embargo com ninguém dentro dela. Apenas saiu ele com todos nós, no ilhéu, não é cabo, não é istio, ilhéu, no ilhéu, grande, que na Bahia está, e que debaixo da mar fica muito vazio, mas é por todas as partes, presta atenção, cercado de água, não podendo ninguém ali sem barco com a nave. Porque eles ficaram primeiro eles saíram ali, né? Porque eles se sentiram seguros. Sim. Porque quando a maré está baixa, aquilo ali, aquele estímulo de porto seguro fica... Exato. Realmente. Lá em Coroa Vermelha, eles vão de jipe. Eles vão de barco, eles vão de jipe. Sabe, ou de bugre. Para você ver, sabe, a impossibilidade. Mas nós vamos seguir novamente o que Cabral diz, né?
É porque tem vários detalhes, são muitas comparações, são muitos itens, né? Aí ele diz assim, e depois foi o capitão para cima, ao longo do rio, que anda sempre em frente à praia. Lá não tem nenhum rio que anda em frente à praia. O Rio Buraim, hoje tem cais, mas antes, quando eu era menino, e foi meu pai quem colocou aquelas pedras ali. Antigas, né? Em fotos antigas, você pode encontrar no meu livro, a praia, em frente à praia. Esse livro aqui, gente, já vou aproveitar, ó, que esse livro você tem. Esse livro aqui tinha que ser capa dura, viu, Romeu? Pois é, mas aqui, como é que um cara duro vai fazer capa dura? Frente, olha a foto antes e depois. Registro histórico, gente. História de Porto Seguro comprovada. Documento. Aí o que é que o capitão foi? Num barco pequeno, o capitão subiu o rio. Lá ele encontrou um velho, tá, que trazia na mão uma pá de almadia. É um remo de canoa. Que o rio era navegável. Esse rio Buraim, ele é navegável até hoje. Você encontra isso lá em Coura Vermelha? Não tem. Não tem. Então o capitão passou o rio com todos nós e fomos pela praia ao longo, indo os batéis. Também à frente temos até uma lagoa. Olhe, preste atenção essa lagoa aqui. Grande de água doce que está junto com a praia. Razão porque toda aquela ribeira, o morro, é apaulada por cima e saiada por muitos lugares. Aonde o prefeito está fazendo aquele retorno ali, como é que chama aquilo? Eu sei, vai ter o pier, tem um pier ali, a rotatória. A rotatória, frente à rotatória. Aquela lagoa que está ali, meus jovens e minhas jovens, eu falo para você também que tem mais um pouco de idade. Aquilo ali está... É uma lagoa descrita no livro, na carta de Pero Vaz de Caminha. Lá, e ele diz, em cima do morro, sai muitas águas, tem muitos minadouros, até hoje tem muitos minadores, e tem vários rios ali por causa desses minadouros. Está lá para você ver. Não estão minando mais por causa do Baianão, por causa do Fontana, por causa dos loteamentos que foram feitos aí. Aí você diz assim, sim, mas isso quer dizer o quê? Quer dizer que essa montanha estava perto da praia. Se você for lá em Coroa Vermelha, o morro está 2 quilômetros da praia. E olhe bem. Você nem vê, né? Você nem vê. Presta atenção no que eu estou dizendo. Sabe? Nós estou falando aqui na lógica cartesiana de René Descartes. Século XVII. René Descartes. 1596 a 1660. René Descartes. Que é a base matemática, a base da física, a base da lógica. Então, falando aqui, navegabilidade é lógica. É lógica. Aí você diz assim, não, mas Porto Seguro foi criado depois. Não. Presta atenção. A primeira vila de Porto Seguro é de 1503. Por que um cidadão chega lá em Cabral e vem para cá? Primeiro, se ele fosse... Faz sentido, né? E se ele fosse voltar para cá, ele tinha o mesmo problema que ele encontraria daqui para lá, que ele não foi. Aí você diz assim, em 1503 já existe uma povoação. Em 1526, sabe, já existe um forte contra a pirataria, que ali em frente ao 1526. Em 1535, você já tem a Igreja da Penha e todas as outras. Em 1549, você tem a Igreja da Ajuda. Em 1558, você tem a Igreja da Ajuda. E para lá, tem o quê? Nada. Qual o sentido do cara chegar num lugar e fazer todas as povoações em outro lugar? Nenhum. A questão das falésias vermelhas e brancas. Aí ele diz assim, quando ele chega no lugar, não vamos dizer que lugar é esse, mas vamos analisar em cima da carta de caminho e em cima da topografia de hoje. Ele chega e diz assim, olha, caminho que disse, no lugar onde nós aportamos, olhando tanto
para o norte como para o sul, nós vemos barreiras brancas e vermelhas. Jovens, senhores, senhoras, Olha, olha os meus olhos, se você chegar a 1 quilômetro, 2 quilômetros do Recife de Porto Seguro, lá para fora, ou mesmo na ponta do Recife, você olha para o sul, você vê a barreira de Pitinga, a barreira de Trancoso, que são aquelas falésias brancas e vermelhas descritas assim na carta de campo. E se você olhar para cá, você vê o Morro da Glória, o Morro São Francisco. sim, sim. Mas se você chegar lá em Coroa Vermelha, onde é que estão isso? Quem será que destruiu? Será que foi o Odebrecht? Ai, ai, é uma história com humor, gente. É uma história com humor. Olha bem, Ai, ai. E para finalizar, como é que o cidadão como Caminha, que morreu na mesma viagem em Calicut, voltando para Portugal, Sim. né? E Cabral, Cabral, que saiu de lá com 13 navios e 1.500 homens, só entregou 5 navios e 500 homens. Então, por isso que ele foi desterrado, né? Agora, olhe bem, eu estou aonde aqui? Em Porto Seguro. Como é que eu vou escrever uma carta daqui dizendo assim, ó, Ilhéus, 25 de 30 de... Não pode, tá? Caminha. E deste Porto Seguro, e desta ilha de Veracruz, hoje, 1º de maio, porque depois... as terras eram... da Santa Cruz. Da Santa Cruz, da Santa que era Cruz, da igreja, que era... Sim, do reinado católico de Portugal. Deste Porto Seguro, desta vossa ilha de Veracruz, estando ele lá em Coroa Vermelha, não existe, essa palavra não existe, só depois do século XIX. Estando ele em Cabral, seria o samba do crioulo doido. Exatamente. Seria o samba do crioulo doido. Não tem muito sentido, sabe, esse negócio. Aí você vai me perguntar, mas por que toda essa esculhambação hoje? Olhe bem, eu vou lutando há anos, porque o local do descobrimento do Brasil, em frente ao farol, ali em frente tem umas pedrinhas ali, mas em frente ao farol tinha uma coroa grande. Não era do meu tempo de menino, mas Cabral também não era, e eu conheço as histórias dele. Então, pessoal, aquilo ali foi destruído pela erosão do rio. Sabe? O rio, boca de barra é muito bastante mesmo. Tá aquilo. Aí o cruzeiro, onde foi rezada a primeira missa, onde foi? Do local do rio a 2 tiros de besta. Besta era uma arma tipo aquele arco e flecha de índio. E cada tiro daquele daria em média 150 metros. Então 2 tiros de besta são 300 metros, mais ou menos, aproximadamente. Né? Que se fosse eu, daria 20 metros. Né? Se fosse o cidadão que está ali, o técnico só, ele daria 200 metros, porque ele é bem mais forte do que eu. Né? Então, mas a média é 150 metros. Ao sul do rio da Vila, que foi aonde eles abasteceram. E tá ali. Que ali onde é, atrás aonde é, exatamente onde é. Em 1900, o cruzeiro não era ali onde está. Em 1900 era um pouquinho para lá, em frente àquela pousada Éden ali. Aí veio para cá, foi o prefeito Zanito Vieira que trouxe ele um pouquinho para cá, né? Aí você vai me perguntar, e daí para cá? Nenhum prefeito, e eu digo, desde os prefeitos de 1500 até hoje, 30 de março de 2023, nenhum prefeito me deu nenhuma ajuda para nada. A prefeitura nunca comprou um livro meu, nunca se interessou por esse tema. Mas por quê? Porque não dá voto nem dinheiro. Mas vamos mudar isso, né? Mas eu pedi na gestão passada, eu pedi ao vereador, está ouvindo, vereador Rodrigo Borges? Eu pedi ao senhor, para o senhor cuidar daquele cruzeiro. O senhor não ligou. E o senhor Vinícius Parracho, eu também pedi esse ano. Alguém. Agora, infelizmente, Romeu, o nosso tempo acabou, tá? Vocês já viram que a gente é tema e a conversa para
várias horas. Conversa para boi dormir, mas não durma não, viu? Ouça o que eu estou dizendo. Se vocês querem conhecer a verdade, baseado na Carta de Caminha, um livro documental, DNA do Descobrimento, de Romeu Fontana. Esse livro todo o Porto Segurense, todo mundo, o Brasil inteiro deveria ter, na realidade. Esse livro também é maravilhoso porque dá o antes e o depois, é um registro documental com fotos, tá? E o nosso próximo programa, para o nosso próximo bloco, nós vamos falar, Romeu, você está aqui devendo, vamos deixar aqui, ó, nós vamos falar sobre as lendas que não é lenda, da Cova da Moça. Era semelhança, não é coincidência. Essa moça aqui é a própria, viu? De 1852. Essa cidadã aqui, viu? Isso. Mera semelhança não é coincidência. Mas, ó, história real. Essa história é verídica. É verídica. Próximo. Beijo grande. Obrigada, Romeu. Obrigado a vocês por me aturar. Beijo, gente. A 2A Engenharia apresenta um novo conceito em apartamentos duplex perto de tudo, ao lado do mar, em um lugar tranquilo, a poucos minutos do centro da cidade. Residencial Santorini, um pedaço do paraíso na terra do descobrimento. São 78 metros quadrados com acabamento nobre, dotado de toda a segurança que você e sua família merecem. São 2 suítes, sala em conceito aberto, banheiro social, área de serviço, estacionamento privativo e um complexo de lazer com piscina, área gourmet e academia. Residencial Santorini, 7 apartamentos duplex esperando por você. Construção e vendas 2A Engenharia. Garanta o seu. Informações e vendas 73998189708. Tá ouvindo esse barulhinho de máquina aí? Pois é o som da sua vida melhorando. Você já deve ter percebido que nossa cidade passa por uma grande transformação. Arraial da Ajuda, Trancoso, Baianão, Orla Norte, Vera Cruz. Os bairros estão recebendo atenção especial com manutenção e pavimentação de ruas. Assim, as praças também estão sendo requalificadas e tem novas praças sendo construídas. São investimentos com recursos próprios para trazer mais qualidade de vida. É obra aqui, é obra ali, é obra lá. Prefeitura de Porto Seguro. O Brasil nasceu aqui. Tá pensando que acabou? Vem muito mais por aí, viu?